Os acordos, os termos, né, desse acordo realmente ainda não vieram à tona. Foi uma reunião secreta com os termos dessa segunda fase. O que a gente sabe é devolução, inclusive, dos corpos, né, e desmilitarização do Hamas. E aí tem todo um aspecto de como essa terra vai ser governada, né, Lubauer? Acho que esse é o grande desafio. Vai ter uma autoridade ali que vai comandar essa reconstrução. Está tudo também destruído, sob escombros. Como é que você acha que isso vai acontecer? Bom, primeiro, deixa eu só voltar a foto ali. Destaque para a presença do presidente da Indonésia e também do Azerbaijão. Indonésia como o maior país muçulmano do mundo, importante ele estar lá. E do Azerbaijão, porque acabou também de se, não vou dizer encerrar, mas de se avançar numa questão com a Armênia, com participação turca também, e curiosamente o Azerbaijão é um parceiro de Israel. Embora seja um país muçulmano, as relações com o Irã são tão tensas que eles acabam... Israel é o maior fornecedor de armas para o Azerbaijão, em troca de petróleo, inclusive. Então, essas relações, o fato de esses chefes de Estado estarem todos aí, mostram como tem muitos interesses além da questão de Gaza envolvido. Acho que isso dá um pouco mais de credibilidade ao grupo todo aí. Eu acho que a administração de Gaza vai ser feito de um ponto de vista técnico, né? Vão ser de coisa de engenheiro. É uma região pequena, olha, se você pegar o Google Earth e dar aquela olhadinha assim, aquela ampliada, você quase se surpreende como é pequena a região, né? Mas com um pedacinho desse tamanho, tem tanta confusão. É uma fazenda aqui dos nossos grandes proprietários de terra aqui do Brasil, é Gaza. Mas é uma destruição de um tamanho que daria para reconstruir aquela região toda, virar um grande balneário do Mediterrâneo, se quisesse, se tivesse um pouco de racionalidade, né, nesse processo. Eu acho que vai ser, ao que tudo indica, uma coisa inovadora, um conselho de técnicos apoiados por todos esses estados da região. O difícil vai ser saber o que fazer com o Hamas, conter o Hamas, que não dá para confiar em ninguém, muito menos no Hamas. E tem uma discussão sobre se eles vão concluir a destruição dos túneis, né, porque é um verdadeiro queijo, né, um queijo suíço aquilo ali, ainda continuam os túneis funcionando e tal, um formigueiro, e então ainda permanece esse aspecto. Mas acho que é um modelo que a gente ainda nunca viu, pelo menos eu nunca vi um conselho formado por tantos países com influência política e técnica simultâneas. Deixa eu só aproveitar uma coisa aqui, Renato, que a gente falou de um aspecto interessante. Não tem muito relação, pelo menos no pós-guerra, entre presidentes republicanos que são pacíficos e presidentes democratas que são guerreiros ou vice-versa. Então, o que tem é que a história do século XX, pelo menos no pós-Segunda Guerra, ela exigiu dos presidentes americanos posturas de paz ou de guerra, dependendo da circunstância. Então, vamos pegar alguns exemplos. A Guerra da Coreia começou com Truman, que era republicano, conservador, e terminou com Eisenhower, também conservador. A Guerra do Vietnã foi acirrada pelo Kennedy, que era democrata. O Johnson, que era democrata, tentou sair, mas não conseguia mais. O Nixon veio com um discurso que ia concluir a guerra e acelerou a guerra. A Guerra do Vietnã, sua pior passagem foi com Nixon. E ao mesmo tempo, no segundo mandato, foi com ele, foi o próprio Nixon, um pouco antes dele sair, que foi com o Kissinger, na verdade, que eles resolveram a primeira fase da paz. Então, você vai notando, Clinton era democrata, mas fez a paz de Dayton na Iugoslávia. Se não fosse ele, não teria paz na Europa. Era um democrata. Aí veio você pega o Reagan. Reagan foi um dos grandes responsáveis pela queda do Muro de Berlim. Ele não teve conflito, mas ele foi responsável por uma grande mudança de era, né? Republicano. Então, essa coisa aí, ela depende muito mais. O que interessa aqui para a conversa é que os americanos e os presidentes americanos têm essa força. A potência americana, independente do partido que ele cadeira. Independente de como a história está acontecendo, os americanos vão lá e resolvem ou a guerra ou a paz, né? Não tem relação com o partido. E ele fez uma ironia, né, o Trump, a Hillary Clinton, porque ela usou isso em campanha. Ela usou isso dizendo assim, os republicanos eles são rock, né? Eles gostam de destruir tudo. Não é verdade. Não é verdade. Acabei de dar alguns exemplos de democratas que fizeram a guerra muito mais com os republicanos.
durante esse encontro lá no Egito, chamou a atenção a fala do primeiro-ministro do Paquistão, enaltecendo o trabalho do Donald Trump. Veja só. To say, had it not been for this gentleman, not only, who knows, India and Pakistan are both nuclear powers. Had he not intervened along with his wonderful team, during those 4 days, the war could have escalated to a level. Who would have lived to tell what happened? And similarly, here in this part of the world, in the Middle East, Mr. President, your valuable contribution along with President Sisi, I think history will remember in golden words. I wouldn't say more, except God bless you, God give you long life to serve like this for all time to come. Thank you very much. Very kind. Ô, Luiz Felipe, com todo esse estilo do Trump que a gente já conhece, né, a forma dele fazer as coisas, isso obviamente vai trazer um ganho de popularidade para ele interno. A própria mídia, que sempre bateu muito, está tendo que reconhecer o resultado das ações que ele tomou. Claro, sempre com aquela ressalva de que temos que aguardar se a coisa realmente vai seguir dessa maneira. Mas você acha que isso dá força, inclusive, para o Trump dar outros passos para demonstrar essa força e conquistar aquilo que ele apresentou como plano de governo? A gente tem aí nem um ano, né, de governo Trump. Estamos em outubro. Parece que ele já está aí há bastante tempo, né? Já fez muita coisa esse ano. Segundo mandato. E já fez muita coisa, e tudo que ele tem feito. Vamos lembrar daqueles 17 itens que são necessários para uma reeleição? Nós fizemos essa análise aqui há um tempo atrás, durante a eleição do Trump. Esses 17 itens, vamos só lembrar de alguns deles. Um era de ter vitória diplomática e o outro é ter de vitória bélica. Então são 2 itens em que ele está brilhando, né? Ao menos em todo o curso desse ano, teve nota 10 ou 20 em cada um desses itens. Só lembrando aqui, antes de entrar na lembrança, vou aqui só pontuar umas coisas que foram levantadas com relação a essa reunião do Egito. Nós vemos ali líderes europeus, né? Você vê o líder da Alemanha, da Itália, da Inglaterra, o Macron também estava lá, da França, além desses líderes que têm influência no Oriente Médio. Uhum. Aí a gente precisa entender um pouquinho desse escopo de prioridades, que é o que eu escuto bastante, ao menos e algumas pessoas que me seguem e ficam frustradas, assim como eu como brasileiro, para entender onde é que o Brasil está neste leque, né, de prioridades e variáveis mundiais, né? A primeira prioridade geopolítica dos Estados Unidos chama-se Europa. Esse é o primeiro ponto de interesse e de fulcro, de apoio. Não só é o maior mercado consumidor fora dos Estados Unidos, é o maior mercado, o maior esteio de bases do qual os Estados Unidos pode contar, que são bases amigas, próprias bases deles. Do ponto de vista também político, tem reflexos da política europeia, até reflexos nos Estados Unidos, e social, então, nem se fala. O intercâmbio social entre Estados Unidos e Europa é massivo. Então, a Europa é o primeiro ponto geopolítico onde os Estados Unidos vai colocar, assim, fora os Estados Unidos, fora os interesses próprios dele, território dele, a Europa, eu diria que é o número 1. Número 2, aí é um ponto que pode gerar polêmica. O número 2 de importância geopolítica para os Estados Unidos chama-se Oriente Médio. Uhum. Nós esquecemos isso por duas razões primordiais. Primeira, que é fundamental para o modelo norte-americano: acesso a combustível barato. Petróleo. Acesso ao petróleo. Se não fosse o acesso ao petróleo barato e de longo prazo, com uma constância, em um cenário extremamente dividido e instável, mas que recebeu muito investimento dos Estados Unidos e também da Inglaterra no pós-guerra, o que seria dos Estados Unidos hoje? Então, ele precisou desse esteio e dessa troca com o Oriente Médio para financiar o modelo de vida, o The American Way of Life. Foi fundamental ter o Oriente Médio como sendo uma parte. Por isso que ele está sempre envolvido no Oriente Médio. Número 2, não é o número 3, é o número 2. Quem é o número 3? O número 3 chama-se Ásia.
Ásia é o número 3 em termos de prioridade. Aí fala assim, ah, não, mas agora está tendo uma guerra comercial. É exatamente isso. A parte comercial, industrial e a rivalidade que a Ásia agora está criando, por incrível que pareça, para o modelo norte-americano, ainda é o número 3. O Japão, né? O Japão foi uma parte de receber muito investimento, também gerou um medão nos anos 80, quando o Japão se enriqueceu em função de ter focado na indústria. Era tudo made in Japan, né? Tudo era made in Japan, comprou vários ativos norte-americanos, o americano falou, puxa vida, os Estados Unidos vai ser comprado pelo japonês, e a gente viu que foi muito limitado até, né? Nos anos 90 já não avançou mais. Então, o que acontece? Onde que entra, então, o Brasil e África, né? Vamos colocar aqui esses dois continentes que são esquecidos tanto no diálogo político mundial. Onde que é a nossa preocupação? Nós temos três focos de preocupação para os Estados Unidos. Migração indesejável, ambientalismo e narcotráfico. São essas três coisas. E se a gente não está gerando problema em nenhuma dessas três coisas, não vamos entrar no radar. E se estamos gerando problema nessas... O Bauer fala sempre disso, segurança alimentar, prover o alimento. Mas veja bem, os Estados Unidos também americano também é também são uma potência. Ucrânia, a Rússia é um grande fornecedor de grãos e de alimentos. Então, não é que o Brasil é insubstituível. Nós somos os maiores, mas a gente é substituível. Esse é que é o ponto aqui. Então, só precisa deixar isso claro para o brasileiro entender onde que a gente entra no escopo aqui de prioridades. Nós já estamos na região de 4ª prioridade dos Estados Unidos. Quem sabe possamos ir para a primeira prioridade dessa região de 4ª prioridade. Só para deixar isso dentro alinhar as expectativas. Alinhar as expectativas, exatamente.